fazer a revisão do conteúdo de ciências. Vamos iniciar falando sobre a água. A água, que é própria para o consumo do ser humano, ela é conhecida como água potável. Essa água não possui cor, cheiro nem sabor e ela é livre de qualquer impureza que possa fazer mal, que possa ser prejudicial à saúde do ser humano. A água na natureza ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: o líquido, o sólido e o gasoso. E como a água tem fundamental importância para a nossa sobrevivência, existe uma sequência de transformações do estado da água. A essa sequência de transformações nós damos o nome de ciclo da água. Vamos ver como é o funcionamento desse ciclo da água. O número 1 está representando os rios, os oceanos, os lagos. O que está acontecendo aqui? O Sol está esquentando essa água dos rios, oceanos e mares e com o auxílio dos ventos, essa água irá evaporar. Chegando a uma certa altura na atmosfera, ela vai se transformar em gotículas de água, assim formando as nuvens, aqui representado pelo número 2. Com o tempo, essas nuvens ficarão cheias de gotículas de água. Então, essa água das nuvens retorna para a terra através da chuva, ou seja, acontece a precipitação. Aqui na água, representado pelo número 4, essa água das chuvas retorna para os oceanos e mares e outra parte será infiltrada, ou seja, o solo irá absorver, formando o lençol freático. E assim, novamente, o ciclo irá se iniciar. A água é aquecida, evapora, transforma em nuvens, as nuvens ficam cheias, aí acontece a chuva e a água da chuva retorna para o solo. Utilidades da água. Nós podemos utilizar a água para consumo próprio, para irrigar plantações, para matar a sede de rebanho, diversas utilidades. Nós, de certa forma, influenciamos para que aconteçam as mudanças climáticas na natureza. Como? Através das nossas poluições. É válido ressaltar que nós temos o aquecimento global. E esse aquecimento está causando mudanças no clima do planeta. Por quê? A camada de ozônio é o que nos protege dos raios ultravioletas do Sol. E como está tendo um buraco, a camada de ozônio está com uma abertura, os raios do Sol, os raios ultravioletas, penetram a Terra com mais intensidade, assim causando um maior aquecimento. Lembram do videozinho que eu deixei para vocês assistirem? Então, e esse aquecimento afeta o nosso dia a dia, com relação ao clima, com relação à nossa saúde. Assim como afeta a nossa vida, também afeta a biodiversidade e a natureza, os animais, os seres vivos. As mudanças climáticas também podem afetar as correntes marítimas naturais dos oceanos. Nós vimos também sobre a cobertura vegetal. É importante não desmatar, não destruir as árvores, a natureza, porque essa cobertura vegetal diminui a erosão, aumenta a umidade do ar, reduz os ventos de determinado local. Então a vegetação é muito importante e por isso não devemos desmatar, não devemos poluir. Falando agora um pouquinho sobre poluição,
não existe apenas a poluição da água ou a poluição do solo. Existe poluição sonora, poluição visual, poluição do ar. Então, nós devemos estar atentos. Não é apenas jogar um lixo no chão, que é uma poluição, jogar um lixo na água, que se trata de uma poluição. Podemos ver diversos tipos de poluição na natureza. Por exemplo, a falta de saneamento básico ocasiona a poluição da água, os resíduos tóxicos das produções agrícolas também poluem. Fontes de energia. Estamos acostumados a relacionar energia com eletricidade. Nós podemos usar a eletricidade para cozinhar, ligar algum motor, acender uma lâmpada, aquecer, enfim, nós temos inúmeras atividades. Mas energia, ela pode ser entendida como converter uma fonte de energia a outra. Por exemplo, o nosso corpo precisa de energia. E como que nós absorvemos essa energia? A partir dos alimentos que nós consumimos. Na natureza, nós podemos observar um exemplo de energia natural, que são os raios das tempestades. Hoje em dia, a energia é fundamental para o nosso dia a dia, para o nosso estilo de vida. Mas será que antigamente as pessoas tinham acesso a esse tipo de energia relacionado à eletricidade? Não. E como que eles faziam? O que eles utilizavam? Uma forma de conseguir energia antigamente era através do atrito, ou seja, esfregando dois elementos. Assim, esses elementos iriam ficar eletrizados e iam transformar em calor. Nós temos também as pilhas e as baterias, que são utilizados em instrumentos menores, que não precisam de tanta carga elétrica, como em radinhos, em videogames de mão. Usinas eólicas são aquelas que produzem energia elétrica a partir do vento. As hidrelétricas são aquelas que conseguem produzir energia elétrica a partir da água. Usinas termoelétricas são aquelas que produzem energia a partir do calor da queima de combustíveis. Fontes renováveis são aquelas que utilizam recursos naturais. Esse tipo de energia, ela é limpa, ela não causa impacto à natureza e nem emite poluentes, como por exemplo a biomassa, que é feita a partir de restos de materiais orgânicos que ficam em decomposição e produzem o gás chamado metano, que vai ser utilizado como uma fonte de energia, um combustível. Fontes não renováveis são aquelas que vão se esgotar num futuro próximo e elas levam muitos anos para serem repostas na natureza, como por exemplo o petróleo. Energia nuclear. A energia nuclear depende da fissão, ou seja, da divisão do núcleo de um átomo, para ali gerar o calor necessário para movimentar uma turbina. Aqui no Brasil, as usinas nucleares utilizam o átomo do urânio. As usinas geotérmicas são aquelas que utilizam da quentura do interior da terra para movimentar uma turbina. Aqui no Brasil nós não temos esse tipo de energia. O máximo que nós vamos ter são as águas quentes. É isso. Assim nós terminamos a nossa revisão de ciências. Bons estudos!